Olá, meu nome é Rodrigo Oliver, sou engenheiro de segurança na ProLife Engenharia e nesta ilustração nós vamos mostrar 5 bons argumentos para convencer o seu chefe a investir em segurança do trabalho. Antes de entrarmos no mérito da questão, os 5 ótimos argumentos para convencer o empregador a investir na segurança do trabalho, é bom que esteja claro a ideia de convencer. Não é por acaso que convencer tem o significado de conduzir alguém ou a si mesmo a aceitar uma ideia ou até admitir um fato, e isso por meio de razões ou argumentos bem fundados. Contudo, o que nos preocupa quando falamos em ambiente de trabalho é como convencer o empregador a investir na segurança dos seus funcionários. Muitas empresas, ainda de forma primitiva, pensam que investir em segurança dos seus colaboradores se dá somente com a disponibilização dos EPIs. Não que o uso dos equipamentos de proteção não tenha importância, mas a segurança está muito além disso. Então, eis a pergunta que não quer calar: como convencer o empregador a investir na segurança do trabalho? O primeiro passo é mostrar a realidade dos acidentes para os responsáveis. A ideia aqui é bem simples. Uma pessoa num cargo de liderança, evidentemente, ou no mínimo, na grande maioria das vezes, está dotada de uma qualidade chamada empatia. E você se lembra, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Entender a importância da segurança do trabalho nesse contexto é algo muito interessante. Você poderia, por exemplo, citar exemplos para conseguir a empatia do seu chefe. Fulano de tal, que trabalha em tal setor, está exposto a esse risco. Consegue imaginar como seria grave um acidente de trabalho com ele hoje? O seu chefe provavelmente tem a capacidade de se colocar no lugar dele. Você poderia também citar exemplos práticos. No nosso site mesmo, nós publicamos vários exemplos de acidentes de trabalho que aconteceram nos últimos anos. Olhando para esses dados, o seu chefe pode também se colocar no lugar das pessoas. Depois disso, o segundo passo é constatar para ele a gravidade dos acidentes no Brasil. Segundo o site Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, e diga-se de passagem, uma ótima ferramenta de informação com dados concretos e relevantes no que tange a situação atual da saúde e segurança do trabalho, os números são alarmantes no que diz respeito aos gastos com os acidentes envolvendo os trabalhadores. Os dados de 2012 a 2016 escritos no site e que nos causam espanto e preocupação são os seguintes: gastos com a Previdência somam mais de 20 bilhões de reais. Dias de trabalhos perdidos são mais de 254 mil dias. Comunicações de acidentes de trabalho, mais de 3 milhões. Mortes de acidentes notificadas, mais de 12 mil. Agora, lembre o seu chefe quantas vezes nós abrimos uma carta diante de um acidente de trabalho. O que eu quero dizer é que nem sempre as pessoas abrem CATs, e os dados desse site são extraídos das CATs, ou seja, os números podem ser muito piores do que esse. O segundo ótimo argumento para convencer o seu chefe a investir na segurança do trabalho é a estratégia. Estratégia, essa palavrinha tão conhecida das forças militares, onde lá diz respeito àquilo que vai ser aplicado na condição de conflitos, na preparação de defesa de uma nação, enfim, na administração. Estratégia é uma palavrinha muito bem conhecida e diz respeito aos métodos, às tarefas coordenadas que serão realizadas a fim de atingir um determinado resultado. E resultado é algo que segurança do trabalho propicia. Algumas pessoas chegam a pensar que as grandes empresas investem em segurança do trabalho apenas para agradar os investidores. Isso está errado. Outras pessoas chegam a pensar que é apenas para cumprir legislação. Também está errado. Veja que grandes empresas têm diretrizes internas que muitas vezes são mais rígidas do que a própria legislação. Então por que elas investem em segurança do trabalho? Simples, porque segurança do trabalho dá resultado. 48% dos gestores verificam que os investimentos geram redução nas faltas de trabalho. 43% deles constatam o aumento da produtividade no chão de fábrica. 34% apontam para a redução dos custos com a própria saúde dos trabalhadores. Ou seja, segurança do trabalho dá resultado. Outra questão importante diz respeito à observação do ambiente de trabalho. Algumas vezes, o técnico de segurança vai até o campo e percebe que tem que se organizar o ambiente para evitar algum possível acidente, mas organizando o ambiente acaba-se ganhando também agilidade. Outras vezes são criados checklists para evitar que ações inseguras sejam ocorridas dentro daquela tarefa. Porém, criando-se o checklist, acaba-se observando maneiras mais ágeis de se realizar uma tarefa. Há ainda os casos em que máquinas estão no ambiente de trabalho podem gerar risco para os seus operadores e resolve trocar essas máquinas, e novas tecnologias acabam sendo implantadas dentro da empresa, criando muito mais agilidade nos processos. Ou seja, é novamente a segurança do trabalho, tornando a empresa mais rápida, mais ágil e mais organizada. Bem, são muitos os pontos que podem ser tratados para convencer uma pessoa dos benefícios do investimento na segurança do trabalho.
Entretanto, o vídeo ficaria muito longo. 3 que gostaríamos de ter incluído diz respeito à sinergia, quando a pessoa cuida de quem cuida dela, a precaução, onde poderíamos ter argumentado sobre os custos dos acidentes de trabalho e a legislação. Afinal, ninguém está acima da legislação. Entretanto, esse vídeo ficaria longo e cansativo, e iremos tratar desses 3 pontos no próximo vídeo. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.